Oi, crianças, boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 1º de junho de 2020. Vamos para mais uma aula online, hoje com a disciplina de língua portuguesa no nosso livro Marcha Criança, onde nós vamos estudar substantivo coletivo nas páginas 67 a 69. Então, eu peço a vocês que abram o livro de vocês na página 67 e acompanhem comigo. Nós vamos estudar o substantivo coletivo, né? Mas, professor, o que é coletivo? Coletivo lembra o quê? Coleção, né? Então, coletivo é a palavra que nomeia uma coleção, um conjunto ou um grupo de uma mesma espécie, certo? Então, vamos lá. Relê o trecho a seguir. O gato até revelou um segredo antigo. O castelo e o título de marquês eram mesmo da família do lavrador e haviam sido tirados pelo bruxo há muito tempo. Então, aqui nós estamos vendo aqui família. Família é o quê? É o coletivo, porque é um grupo de parentes, certo? Então, ó, o substantivo família indica um grupo de parentes, embora esteja no singular. Como nós estamos falando do coletivo, nós estamos falando de uma palavra no singular, porque nós já estamos referindo a um grupo, né? Ou a uma coleção ou a um conjunto de pessoas, né, de parentes, certo? Então, família está no singular, porque eu estou falando da família do lavrador, né? Agora, se eu estivesse me referindo a vários grupos, né? Vários grupos de parentes, de várias pessoas, então eu colocaria o substantivo família no plural, porque eu estava falando dos parentes, no exemplo, dos parentes de Cecília, dos parentes de Nicolas, dos parentes de Maria Eduarda, então eu estaria falando de várias famílias. Mas como eu estou falando só da família do lavrador, então o coletivo está no singular, certo? Que se refere ao conjunto de parentes, tá bom? Aqui, ó, a foto de uma família, tá? De vários parentes, né? Vovô, vovó, papai, mamãe. Então, isso aqui é uma família, são parentes. Observe as figuras, leia as frases e acompanhe as explicações. Na primeira figura, né, nós temos um peixe. Então, a frase ela está no singular. O peixe nada, substantivo no singular, porque eu estou falando de um único peixe. Indica um elemento. Aqui nós temos dois peixes, então os peixes nadam. Quando eu tenho mais de um objeto, esse objeto, que é o substantivo, eu tenho que colocá-lo no plural. Por isso que está a frase: os peixes nadam, indicam mais de um elemento, certo? O cardume nada, então eu estou me referindo ao grupo de peixes. Então, eu já coloco ele em quê? No coletivo. Então, o coletivo de peixes, que é o conjunto de peixes, chama-se cardume. Então, a palavra cardume vai ficar no singular, que é o coletivo. Então, o cardume nada indica um conjunto de elementos da mesma espécie. Então, substantivo coletivo é a palavra que, mesmo estando no singular, representa um conjunto de elementos da mesma espécie, certo? Aqui eu tenho fotos para vocês representando exemplos de vários substantivos coletivos. Aqui eu tenho um grupo de pássaros, né? De uma mesma espécie, então é um bando. Aqui eu tenho vários navios, então o coletivo de navios, esquadra. Que são porcos, então o coletivo de porcos é vara. Aqui eu tenho alhos, então vários alhos, o coletivo é réstia. Aqui eu tenho várias flores, então o coletivo de flores é buquê ou ramalhete. Aqui eu tenho banana, então aqui essa banana é uma penca. E essa aqui é um cacho, né? Aqui eu também tenho um cacho de uvas. Aqui eu tenho várias ovelhas, então o conjunto de ovelhas é rebanho. Um conjunto de bois é boiada. Vários aviões, então eu tenho uma esquadra, que é o coletivo. O coletivo de cachorros, de cães de caça, é matilha.
O coletivo de árvore é bosque. O coletivo de alunos, né, meus alunos amados e queridos aqui, ó, é classe. O coletivo de lobos é alcateia. E o coletivo de gatos é gataria. Se eu estivesse me referindo aqui, ó, a gatinhos novinhos, seria o que? Ninhada, tá? Então, veja alguns substantivos coletivos e o que eles representam. Aqui nós temos álbum de fotografia, de selos, figurinhas, alfabeto, conjunto de letras de uma mesma escrita, o abecedário, arquipélago, de ilha, bando de animais ou pessoas, biblioteca, de livros, boiada, de bois, caixa, de flores, frutos dispostos a um eixo comum, ou seja, de uma mesma espécie. Classe, de alunos, constelações de estrela, discoteca, de disco, enxame de abelhas, esquadra de navios de guerra, esquadrilhas de pequenas embarcações, ou até 4 aeronaves que realizam uma operação, exército de soldados, ninhada de filhotes, nuvem de mosquitos, gafanhotos, penca de banana, quadrilha de ladrões, ramalhete de flores, rebanho de ovelhas, cabras ou bois, réstias de alhos e cebolas, tribo de pessoas e vara de porcos. Então, se vocês tiverem curiosidades, vocês podem colocar, né, no Google e pesquisar outros substantivos coletivos, tá bom? Na questão 1, escreva um substantivo coletivo para cada foto. Então, aqui nós temos um conjunto de abelhas e um conjunto de ilhas. Vocês vão colocar o substantivo coletivo de cada um deles, certo? Na questão 2, complete as frases e veja o exemplo. Aqui na letra A, o pássaro voa. Então, nós na segunda frase iremos colocar a frase no plural. Os pássaros voam. E depois pegar a palavra pássaros, que está no plural, e colocar o substantivo coletivo, que o coletivo de pássaros é bando. Então, o bando voa. A mesma coisa vocês vão fazer com a letra B, C e D, certo? Vamos para a questão 3. Analise as ilustrações e complete as frases com o substantivo coletivo correspondente. Então, vocês vão observar as ilustrações dessas imagens aqui, ó. Cada imagem dessa aqui representa um coletivo, então vocês vão substituir aqui, ó, preencher, né, no caso, o tracinho pelo substantivo coletivo de ovelhas, bananas, uva, pintinhos, árvores e alunos, tá bom? Então, cada espaço desse, vocês escrevem o substantivo coletivo das imagens, tá? Qualquer dúvida, é só me chamar no privado. Beijos e até a próxima aula.